Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Que alegria, mais uma vez, podermos iniciar pela nossa querida TV Mundo Maior o programa ABC do Espiritismo. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Queridos telespectadores, nós temos uma semana um estudo do Livro dos Espíritos, a semana seguinte o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos pedir ao André para que fale qual é o livro que nós vamos estudar hoje e ele aproveita e já cumprimenta também o nosso telespectador. Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior. Gostaria de agradecer ao André Marouço, a todos que compõem a TV Mundo Maior, pela oportunidade de fazermos parte da sua grade de programação. Gostaria de agradecer também a cada ouvinte, a cada telespectador, a cada amigo e amiga que vem nos acompanhando semanalmente, seja pela TV Mundo Maior ou mesmo aqueles que acompanham pela TV A Caminho da Luz. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos inspire e que tenhamos um estudo, um programa em que juntos compreendamos a mensagem proposta neste dueto que estamos fazendo. Ora o Livro dos Espíritos, ora o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Os 3 primeiros itens são passagens bíblicas, sendo que 2 delas são bem-aventuranças. Então nós vamos ler uma bem-aventurança, comentar, ler a segunda, que eu acredito que uma bem-aventurança ela tem muito subsídio para a nossa interpretação. Item primeiro, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Há 2 frases que eu gosto muito. Uma delas de Emmanuel, quando diz a Francisco Cândido Xavier que o capítulo das bem-aventuranças é o hino de louvor que nos leva a Deus. O segundo é de Gandhi, que não foi cristão, não foi seguidor do Cristo, apesar de ter uma moral fantástica na sua religião, que não deixa de servir a Deus. E ele estudou na Inglaterra, portanto, estudou numa escola onde ele teve que aprender o protestantismo. E é interessante quando um jornalista lhe pergunta da Bíblia o que mais lhe chamou a atenção, ele então diz uma frase muito interessante. Se os cristãos queimarem todos os seus livros, mas ficar apenas um único papel, e nesse papel estiver transcrito o capítulo das bem-aventuranças, o cristão nada perdeu. Então nós percebemos que realmente é algo magnífico essa passagem do capítulo das bem-aventuranças, que até hoje é um enigma no seu decifrar entre as religiões. É muito interessante esse capítulo. E é interessante a analogia que Jesus faz. Ele fala que o manso, aquele que possui a mansuetude, é até difícil de sermos mansos. Eu vejo por mim que eu ainda não sou. Quando vejo, já estou brigando, exaltando, descabelando e falando os direitos e exaltando, brigando, então eu ainda não possuo a mansuetude, como Chico Xavier possuía. O Chico ele sabia a hora de ser duro, era duro com equilíbrio, nós somos duros com desequilíbrio. O Chico era duro com equilíbrio. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E a segunda bem-aventurança, que é o item 2, narrado também por Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então aqui nós vemos pacífico. Eu já estou procurando ser muito sincero com a minha consciência. Ainda não sou manso e ainda não sou pacífico. Então, vivemos num mundo de muita turbulência. E quando vemos uma pessoa como Chico, como Gandhi, algum espírito dessa estirpe, eles destoam muito da gente.
porque os passos que eles deram sobre a terra era de mansuetude, afabilidade, brandura, equilíbrio, eram pacíficos. Gandhi conseguiu libertar um país populoso e enorme como a Índia, mas dividido ainda em castas, de uma das grandes potências econômicas do mundo daquela época e da atualidade, que é a Grã-Bretanha, a Inglaterra como a sua capital. E nós percebemos que foi pelo diálogo, foi movimentando todo um país para que pudesse, dialogando, sem derramar uma gota de sangue, conseguiu, de modo pacífico, libertar a Índia do subjugo da Inglaterra. Então nós começamos a perceber que para um mundo igual ao nosso, as pessoas que têm essas características não têm muitas vezes ainda. Primeiro porque o nosso mundo é avassalador. Esse mundo que nós vivemos, ele é o mundo que aquele que é o esperto, ele quer crescer em torno daquele que procura ser manso, aquele que procura ser pacífico. Então o Chico ensina para todos nós temos que ser bons, não bonzinhos. Bom é a pessoa prudente, bonzinho é aquela pessoa que ingenuamente vai ser iludido pelo próximo. Então nós vemos a diferença, o nosso mundo precisa sim de leis, precisa sim de regras, precisa sim de pessoas até que consigam ter aquela postura mais firme. Por quê? Porque é um mundo do jeitinho. É um mundo que a gente está vendo pessoas morrendo todos os dias da pandemia e nós vemos que, por outro lado, tem prefeitos, governadores, pessoas do primeiro escalão do governo federal roubando dinheiro que era para ser para levar alívio para as pessoas. Então não existe respeito no mundo de provas e expiações pela vida alheia. Aqui ainda se vê muito o seu lado e o lado das suas necessidades. E a terceira parte bíblica, narrada por Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo, e o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho, e o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. É interessante, não matarás. É um dos itens que compõem os 10 mandamentos, inclusive aquela mensagem considerada do Decálogo, recebida por Moisés através de uma psicografia direta, ou seja, o Espírito escreveu, tirando a ectoplasmia de Moisés, numa pedra. É interessante nós notarmos que se nós perguntarmos para a pessoa, você já matou alguém? A grande maioria das pessoas, ou quase que a totalidade das pessoas vão dizer, Deus me livre. Mas a grande verdade é que quase todos nós já matamos alguém. Ah, Sérgio, mas você está falando das vidas anteriores? Não. Eu estou falando da vida atual. Você já parou para pensar que às vezes dentro da nossa casa nós matamos o sonho da esposa? A esposa matou o sonho do marido. Quantas vezes nós matamos o sonho dos nossos filhos, que passa a ter uma vida totalmente irregular porque nós interferimos na sua educação. Lembro-me de uma história de um jovem que os pais quase que obrigaram a fazer o curso de medicina. O filho não queria ser um advogado. Mas foi uma pressão tão grande, eu te dou o carro, eu te dou isso e eu pago a tua faculdade. Se você escolher outra faculdade, você vai ter que trabalhar e pagar. O jovem fez o curso de medicina. No dia da sua formatura, ele foi receber o seu diploma e no meio da festa, quando ele pegou, a família aplaudiu, ele se aproximou do pai e da mãe e diz, eu queria dizer uma coisa para vocês. Vocês são merecedores desse canudo. E o pai então diz, não, meu filho,
você vai colocar no consultório que nós vamos ajudar você a montar. Ele diz, não, papai, o senhor não entendeu. Eu não vou ser médico. Eu, a partir de amanhã, vou me matricular numa escola de advocacia, porque eu quero ser advogado. Então nós percebemos que nós temos muito essa condição. E rapidamente eu me lembrei de uma história. Eu estava na cidade de Varginha, Minas Gerais, fazendo um seminário, uma certa feita, e uma senhorinha muito simples, se percebia que era da roça, e eu falando do jeito que nós estamos falando aqui, matar os sonhos. No final, como era um seminário, ela levantou o dedo e disse, posso fazer uma pergunta? Uma senhora de trajes muito simples, tinha um aspecto muito simples. Eu digo, sim, minha irmã. Ela diz, olha, o senhor tem a razão. Por quê, minha irmã? Eu vou dar o meu depoimento. Casei muito nova, com 13 anos de idade. Eu era da roça, o meu marido também. No quintal da casa do pai dele, ele construiu um pequeno rancho para nós morarmos. E ele também trabalhava na roça, e eu o ajudava. Num determinado momento, quando nós casamos, eu comecei a perceber quem ele era. Então eu dizia a ele, eu vou te ajudar na roça. Ele dizia, não precisa, você não tem capacidade. Passou-se um tempo, ela fazia comida, se esmerava, e ele dizia, sua comida não presta, comida boa é que eu tinha da minha mãe. E tudo que ela fazia ia nesse mesmo diapasão. Um belo dia, a família encontrou um momento difícil, aonde ela se viu na necessidade de trabalhar fora e disse, bem, eu gostaria de colaborar nesse momento difícil. A lavoura não deu nada, estamos com dificuldade e eu quero trabalhar. Nem pensar, você não tem capacidade para isso. Ninguém vai querer o seu trabalho. Você só faz as coisas erradas. Eu olhei para essa senhora, aparentando um pouco mais de 80 anos de idade, e ela então disse para mim assim, e baixou a cabeça, você sabe que eu acho que o meu marido tinha razão? Eu não presto é para nada. Essa mulher viveu toda uma vida morta, só faltou enterrá-la, porque havia morrido os seus sonhos. Ao encerrarmos o primeiro bloco, estamos com a campanha de atingirmos 50 mil inscritos no canal da TV A Caminho da Luz. E só conseguiremos com a sua ajuda. Já se inscreveu? Se já é inscrito, divulgue. Se ainda não se inscreveu, youtube.com/TV A Caminho da Luz. A sua inscrição é muito importante para nós. Queridos amigos, vamos encerrando o bloco do programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Nossa gratidão e aguarde, e já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós estamos estudando, André? Estamos vendo o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O item é o primeiro, Injúrias e violências. Já vimos o item 1, 2, 3 e agora veremos o item 4, que é um comentário de Allan Kardec sobre os itens lidos há pouco de narrativas bíblicas. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com seus semelhantes. A raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem reles e era pronunciado cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco.
É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tal severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. Entretanto, o ódio e a animosidade, enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Isso se fazia geralmente em praça pública, não é? Quando um encontrava o outro e havia ali um desafeto por alguma coisa, quando se usava essa palavra raca, virava para o lado e cuspia. É a mesma coisa de nós darmos um tapa no rosto de alguém, dentro dos costumes daquela época. Era algo agressivo. E quando alguém fazia isso, logicamente desmoralizava a pessoa, porque a pessoa havia cometido algum erro, algum equívoco. E aquela pessoa, dentro da sua comunidade, passava a ser desprezada. Então, raca era uma palavra que ninguém gostaria de passar por uma situação dessa natureza, porque era realmente algo degradante naquela época. Mas o que o Evangelho veio mostrar para todos nós é exatamente a importância de nós analisarmos um contexto bíblico e tentarmos trazer para dentro de nós, dentro da sua simbologia. Nós estudamos o capítulo do bem, o capítulo do mal. Os afins se atraem. Nós estamos encarnados e poderíamos fazer uma pergunta: qual o motivo? O motivo é exatamente nós alcançarmos a evolução. Ah, mas isso depende de Deus, depende dos outros. Não, não depende de ninguém. Só depende de nós, através do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso trabalho. Então nós percebemos que é uma página muito interessante para as nossas reflexões. E uma outra nuance que eu gostaria de levantar também é que nós referenciamos muito Allan Kardec como um homem de ciência. Mas eu queria também afirmar que Allan Kardec, na sua época, no século XIX, foi sem sombra de dúvida um dos maiores intérpretes da mensagem de Jesus. Kardec ele fala de Jesus com tal profundidade que nós no Espiritismo não realçamos isto. Nós realçamos muito Kardec como magnetizador, Kardec como um pedagogo, Kardec como um filósofo, mas Kardec ele havia sido John Hus, um companheiro que teve um trabalho similar com o de Lutero, também lutou para que o Novo Testamento chegasse de modo mais fácil a todas as pessoas, foi martirizado, foi perseguido, morreu em praça pública queimado. Então eu gostaria de realçar que Kardec ele fala de Jesus com a autoridade de quem o conhece. Ele não fala de Jesus do que aprendeu nos seminários, do que aprendeu do que os outros disseram, não. Kardec ele tem uma capacidade que ele vai no espírito do ensinamento de Jesus. Ele exprime coisas que às vezes nós não percebemos. Então olha o que ele fala logo no primeiro parágrafo do item 4. Por essas máximas, aqui vimos no bloco anterior, Jesus estabelece como lei doçura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. A doçura. Às vezes a gente tem palavras tão agressivas, se as pessoas vêm falar para nós de um ideal, a gente já fala, não vai. Ó, a crise que o Brasil tá, ó a crise que o mundo tá. Mas às vezes a gente não fala isso querendo alertar, a gente fala porque não tem capacidade para ter aquilo. Então a gente prefere desmotivar mais por inveja do que por alerta. Doce
É aquela pessoa que consegue ficar alegre com a felicidade do outro. Não, o nosso planeta ainda é caracterizado. Quando alguém fica feliz, eu fico triste, porque eu não estou feliz. Então nós somos doces, nós somos alegres, moderados. Nós sabemos onde termina o nosso dever e começa o do nosso semelhante? Onde termina a nossa responsabilidade, onde começa a do nosso semelhante? Ele nos fala da mansidão, da mansuetude. Ele nos fala da afabilidade, sermos afáveis. E ele nos fala da paciência, a ciência da paz. E ele nos fala que existe também algo contrário a tudo isto: violência. A violência não é apenas a agressão física. A agressão verbal é uma violência. A agressão de um pensamento destrutivo é uma violência. A cólera. Quem de nós não tem a cólera? Não é aquela cólera que a mulher sente determinados dias no mês, não. Nós estamos falando daquela cólera da alma, aquela cólera que nós, os homens, também sentimos. Não é a cólera fisiológica, não. Estamos aqui falando daquela cólera que entramos num processo de tamanha perturbação que, se nos víssemos, assustaríamos perante o que estaríamos vendo. Nos fala que toda expressão descortês é contrária à lei. Então, querido Sérgio, aqui nós temos o caminho a ser seguido. Então nós vemos a luta, querido Sérgio, querido telespectador, que enfrentamos. E o último item que veremos hoje é o item 5, também comentário de Allan Kardec. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra? Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estas últimas mais importância que às primeiras. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espizinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Então nós percebemos que a colocação de Kardec é uma colocação magnífica, quando nós vamos buscar em Jesus as respostas que necessitamos para encontrar o caminho da evolução. Então nós percebemos que quando Jesus diz que nós nascemos simples e ignorantes, então nós vamos acompanhando a evolução da humanidade. Então Moisés, o mundo primitivo, Jesus vem trazer um outro mundo que é o chamado mundo de provas e expiações. O mundo primitivo, o mal campeia sobre o bem. O mundo de provas e expiações, o amor já começa a ter um pequeno espaço, porque, como diz, foi trazido por Jesus naquela frase: quando Jesus passou pela terra, fez estremecê-la porque pronunciou a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor. E coube ao Espiritismo nos ensinar o capítulo da regeneração, onde o amor já começa a impor, a prevalecer sobre o mundo de provas e expiações, sobre o mundo do mal. É por isso que se fala tanto no movimento espírita da transição planetária. É por isso que nós falamos tanto desse momento de transição, né, André Luiz? Sem dúvida, a transformação íntima e a transformação coletiva. E a transformação, tem pessoas que perguntam se eu, por exemplo, particularmente estou preocupado com a transição do planeta. Eu digo sempre que não, eu estou preocupado com a minha transformação,
Porque não adianta eu estar preocupado com a transformação do outro se eu ainda não faço a minha lição de casa. Então, neste momento de reflexão perante a pandemia, em que muitas pessoas estão desencarnando de que forma for, seja pelo vírus ou por outro motivo qualquer, a minha preocupação, com todo respeito às pessoas que merecem da minha parte, eu estou preocupado comigo. Será que eu estou sendo um bom cristão? Será que eu estou sendo um bom espírita? Ou será que eu ainda estou pegando e regendo a minha vida sob o orgulho, o egoísmo, a vaidade? Então é o momento de eu analisar a minha própria transformação. Ao encerrarmos o nosso programa, eu vou fazer um convite especial. Já conhece a nossa loja virtual? Através da nossa loja, você pode nos ajudar adquirindo um livro de minha autoria ou de um outro espírito, de um outro médium ou de um outro escritor. Estará ajudando diretamente as atividades que temos em Itapira. Conheça a nossa loja através loja-acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Nós queríamos agradecer a direção da TV Mundo Maior pelo carinho e também agradecer a você, ao nosso telespectador, pelo carinho que tem enviado para todos nós. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.